Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos hoje aqui, dia 30 de agosto de 2024, com o nosso objetivo de obtermos conhecimento da palavra do Senhor, que é lendo a palavra do Senhor, nosso Pai. Hoje nós estamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, e nós vamos ler hoje um total de 33 versículos desta palavra maravilhosa. Como eu sempre digo, não estou aqui para pregar a palavra, mas o meu objetivo é obter conhecimento desta palavra. Quantos que têm a Bíblia em suas mãos e não pratica, esta leitura que é a palavra do Senhor? E hoje, neste dia de sexta-feira, o último dia, vamos dizer assim, praticamente amanhã já é o final de semana, e eu tenho certeza que vai ser de bênçãos para as nossas vidas. Amém? Então vamos para a nossa primeira oração, para nós já voltarmos lendo a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Nós te pedimos agora, Senhor, abra o nosso entendimento para com a Tua palavra, o entendimento deste irmão, desta irmã, o meu entendimento, para que nós possamos nos alimentar da Tua palavra. Amém. Então vamos agora para a leitura. Hoje vai ser 2 Crônicas 32 e verso 1. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Então vamos à leitura. 2 Crônicas 32, verso 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá. Deixa a moto passar. E entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-la para si. Verso 2. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Verso 3. Teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Verso 4. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e acharia tantas águas? Verso 5. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em
abundância. Verso 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhe ao coração, dizendo, verso 7, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Verso 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Verso 9. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Lasquis, com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, verso 10. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Verso 11. Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Verso 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Verso 13. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todo o povo das terras? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações, daquelas terras, livrar a sua terra das minhas mãos? Verso 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa te livrar das minhas mãos? Verso 15. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais,
quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Verso 16. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Verso 17. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Verso 18. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para que os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem as cidade. Verso 19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Verso 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Verso 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seus deus, os mesmo que descenderam dele o mataram, os descendentes, Deixa eu ler aqui. Os mesmo que descenderam dele o mataram ali a espada. Verso 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. Verso 22. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Vamos agora para o tópico 2, que é a doença de Ezequias, que é 2 Crônicas 32 e verso 24, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Verso 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação
sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Verso 26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Verso 27. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudo, e de tudo o que se podia desejar. Verso 28. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite, e estrebarias para toda casta de animais, e currais para os rebanhos. Verso 29. E edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Verso 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das casas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Verso 31. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Verso 32. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Verso 33 e final. E dormiu Ezequias com seus pais, e sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honra na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Então foi lido aí 33 versículos, né, do capítulo 32. Isso que nós lemos aqui é exatamente como é gratificante ser fiel ao Senhor nosso Deus. Você vai compreender que Senaqueribe, ele era um homem, né? Um rei especializado em guerra. O povo então não sabia, né? O povo da Síria, o rei da Síria,
não sabiam o que era uma derrota, porque todas as batalhas que eles entravam e ganhavam. E eu acho interessante que quando Ezequias, ele começa a preparar o seu povo, ele começa a falar para com o seu povo, para que o seu povo mantessem, a confiança em Deus, porque o Senhor o livraria, o Senhor ajudaria tanto Israel. Você vai ver que Senaqueribe, ele provoca o povo de Israel e provoca Ezequias também, dizendo, em quem o rei Ezequias, estava confiando. Em quem que ele estava confiando? Porque não existia deuses, ele falou deuses, que ele não tivesse derrotado. E a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias, ele falava com o povo, ele colocava fé na vida do povo. Não, nós vamos ganhar essa peleja. Porque a multidão de homens valentes que Senaqueribe tinha era muito grande, o exército era muito grande. Mas eu acho tão interessante, irmãos, que enquanto Senaqueribe batia, vamos dizer, no peito, que o Deus de Ezequias não iria livrar, nem ele, nem livraria aquele povo, Ezequias, ele mantinha a sua confiança no Senhor nosso Deus. E eu acho tão interessante que não precisou Ezequias lutar. Não precisou Ezequias pegar, vamos dizer, o seu humilde exército, vamos dizer assim, para sacrificar, vamos dizer, o seu exército contra Senaqueribe. Não precisou. A palavra do Senhor, irmãos, vai dizer que enquanto Senaqueribe insultava o povo, Ezequias e o profeta Isaías, eles clamavam ao Senhor, eles oravam ao Senhor, porque a misericórdia viria exatamente do Senhor. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. Quer dizer, um anjo destruiu tudo. Senaqueribe, envergonhado, ele torna para a sua terra, com o seu rosto envergonhado, como diz a palavra, entrando na casa do seu Deus. Qual era o Deus de Senaqueribe? Não era o mesmo nosso. Ele entra na casa do seu Deus e certamente ali, ele vai ter uma conversa ali com o Deus dele, por causa da situação. Perderam a batalha, perderam a guerra, perderam os soldados. E o texto vai dizer para nós, aqui ainda no cumprimento do versículo 21, e os descenderam, que eram os descendentes de Senaqueribe, mataram ali a espada. Quer dizer, não precisou o anjo do Senhor ir até aonde estava Senaqueribe, mas os seus próprios descendentes o mataram a espada ali aonde ele estava, na casa dos seus deuses. E isso fica um exemplo para nós como é maravilhoso servir ao Senhor nosso Deus.
E depois vem a doença, de Ezequias, uma doença de morte, e orou ao Senhor, o qual falou e lhe deu um sinal. Mas a gente vai ver que Senaqueribe, ele não corresponde, ou melhor, Senaqueribe não, Ezequias, ele não corresponde a tudo aquilo que o Senhor fez. Ezequias, ele coloca uma grandeza dentro dele, por ter vencido aquela batalha, como se tivesse sido ele. Mas quando o Senhor, ele vê isso, essa exaltação de Ezequias, vem sobre Judá, vem sobre Jerusalém uma grande indignação do Senhor nosso Deus. Quando Ezequias vê essa grande indignação do Senhor, Ezequias, ele lembra de se humilhar pela soberba do seu coração, e os habitantes de Jerusalém, o que eles fazem? Eles se humilham perante ao Senhor nosso Deus. E aí o que acontece? Não veio sobre Ezequias, não veio sobre aquele povo a indignação do Senhor. Então, como é bom a gente se humilhar diante das situações das nossas vidas. Muitas das vezes, pessoas que deixam o seu orgulho tomar conta, acaba não só ele perecendo, como seria o caso de Ezequias, não só ele, mas também todo Judá e toda Jerusalém. Amém? Então, que esta palavra possa falar mais ao teu coração. E segunda-feira nós estaremos aqui para mais uma leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero desejar um ótimo final de semana para todos e prossiga lendo a palavra do Senhor. Se alimente desta palavra, porque quando nós nos alimentamos desta palavra, eu tenho certeza que vai surtir na nossa vida coisas boas e coisas grandes vindo do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe. Quero agora fazer mais uma oração em favor de todos vocês que têm acompanhado a nossa live da leitura da palavra do Senhor durante toda a semana. E segunda-feira tem mais, e quero lembrar que segunda-feira à noite, meu pai, pastor Adão, também vai estar na nossa live aqui no canal Tempozio, no horário das 20 horas. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, meu Deus, sobre as nossas vidas. Abençoa o meu lar, a minha família, abençoa o lar deste irmão, o lar desta irmã. Abençoa, Senhor, cada pessoa que tem acompanhado as nossas lives. Eu peço a Ti, meu Deus, neste momento, abençoa as concentrações que o pastor Adão estará fazendo neste sábado e também neste domingo, aonde junto nós estaremos. Guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. Dê um final de semana abençoado para este irmão, para esta irmã. Muito obrigado, Senhor, por mais esta semana que se passou. Senhor, sejas conosco, Pai. Abençoa o meu lar, abençoa a minha família. Sejas conosco, Pai, em Teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família, e permitindo o Senhor nosso Deus, aqui nós estaremos para mais uma live no canal Tempozio, nesta segunda-feira, tanto a live das 3 horas da tarde, como também a live das 20 horas,
onde nós estaremos aqui no nosso culto em família. Fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém.